Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Rafaela Barros, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Fernando Luiz Ancã, presidente da ABCM, Associação Brasileira do Carvão Mineral, por videoconferência. Fernando Luiz Ancã tem 65 anos, é engenheiro de Minas, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É secretário executivo do Sindicato da Indústria da Extração do Carvão do Estado de Santa Catarina e fundador e presidente da ABCM desde 2006. A ABCM é uma associação que representa a indústria carbonífera de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e também do Rio de Janeiro. Zancã, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo espaço. Um prazer falar com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: Zancã, segundo dados mais recentes do ONS, a energia térmica a carvão mineral representa hoje 1,7% da matriz elétrica brasileira. Esse percentual se refere a uma capacidade instalada de cerca de 3 gigawatts. É uma participação pequena comparada de outras fontes, mas muito presente principalmente no sul do país. Quais os impactos dessa geração no sistema interligado nacional? Bem, Rafaela, a energia carvão mineral, térmica carvão mineral, ela é importante no momento que você tem a necessidade de segurar reservatórios. Por exemplo, a ONS fala que operando o complexo, só o Jorge Lacerda, que são 857 megawatts, você consegue segurar 5,1% dos reservatórios. Isso fica claro no momento de crise hídrica, onde as térmicas entram para segurar, manter a água nos reservatórios e por ter baixo custo. As térmicas de carvão são térmicas de baixo custo. Térmicas de candiota, por exemplo, nós temos aí térmicas com 70 a 90 reais de CVU. Então, realmente são as usinas de despacho de custo mais barato, fora as duas nucleares que tem. Depois vem as térmicas a carvão de candiota e, na sequência, isso é uma economia para o consumidor brasileiro. E como é a representatividade dessa fonte em outros países? Quais são as nações que mais dependem do carvão para a geração de energia e por quais motivos? Bem, você tem basicamente hoje 50% da demanda de carvão e da produção de carvão no planeta é China. O que a China consome num dia, a gente produz num ano. Então, basicamente, é o grande consumidor e produtor de carvão. Inclusive, esse ano há uma rampa de crescimento, esse quadrimestre foi 10% a mais que o ano passado. A China está precisando cada vez mais de combustíveis e ela não tem petróleo e gás, então ela usa carvão. E na matriz chinesa, nós temos na faixa de 70% da energia elétrica gerada a partir do carvão. Aí tu tem a África do Sul com 83%, por exemplo, é carvão. Tu tens a Europa como um todo, em torno de 25% sendo carvão. Os Estados Unidos na faixa de 20% sendo carvão. Polônia vai chegar perto de 75%. Então, isso depende da disponibilidade de combustível de cada país. Mas o carvão está espalhado, a Austrália é 70%, está espalhado em 75 países do mundo. A Índia é outro grande consumidor também, já está beirando o consumo de quase 1 bilhão de toneladas de carvão por ano. Então, vejam que é um combustível fóssil que está no planeta, é o que é o mais abundante e tem um comércio aí na faixa de 1 bilhão de toneladas, comércio internacional de exportação. Então, realmente, o carvão é um produto que ele é barato, claro que está ligado nas commodities, no caso, o carvão importado, mas as fontes domésticas, elas não estão ligadas. Por exemplo, o carvão nacional não é uma commodity. O carvão nacional, ele é reajustado, ele é um combustível com IPCA, não é combustível em dólar nem preço de commodity. Então, ele tem uma previsibilidade de preço na hora de você poder gerar energia para o consumidor brasileiro.
Zancan, segundo dados da ANEEL, o último leilão de energia no qual houve empreendimentos vencedores movidos a carvão foi em 2014, ou seja, há 8 anos. Como está atualmente a configuração do suprimento por parte do parque instalado no país? E qual é a participação destinada ao mercado regulado e a destinada ao mercado livre? Bom, o carvão basicamente, vou começar pelo final, o carvão basicamente é para mercado regulado. Então, ele entra nos leilões. A última usina que entrou em leilão foi a usina de Pampa, que entrou em 2014 e ficou pronta em 2019. Depois, você não teve mais os projetos de carvão, foram inscritos, mas não conseguiram participar dos leilões. Nós temos agora um A5 e o A6, terão projetos inscritos, mas não sei se a gente vai conseguir participar. Um deles está com problema de licenciamento ambiental, não está pronto ainda a usina, mas nós tivemos problemas, inclusive, de questão de financiamento. Você não conseguiu aí financiar as plantas a carvão, porque o BNDES não financia mais carvão. Então, esse é um problema que a gente tem aí hoje para participar de leilões no mercado brasileiro. A transição energética se tornou uma medida imperativa em todo o mundo, diante da necessidade de redução dos chamados gases de efeito estufa. Nesse cenário, a maior parte dos países tem firmado compromissos de diminuição gradativa das emissões e tem feito isso com a substituição das fontes fósseis pelas renováveis, como eólica e solar. No Brasil, essas duas fontes têm crescido de forma expressiva nos últimos anos e esse comportamento deve continuar nos próximos, segundo a empresa de pesquisa energética. De que forma esse movimento impacta a indústria termoelétrica carbonífera? Bem, veja, na realidade, vamos colocar algumas coisas bem claras de conceito. Descarbonizar não é acabar com o combustível fóssil, é acabar com a emissão do combustível fóssil. Esse é o primeiro conceito que é importante que todos fixem. Ou seja, a gente pode transformar os combustíveis fósseis, carvão e gás, em combustível limpo com praticamente zero carbono, através das tecnologias de captura de CO2 e armazenagem de CO2. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil vai precisar, e o mundo precisa, de ter uma matriz equilibrada. O sonho de consumo dos países é ter uma matriz que nem o Brasil tem, 80%, 83% de renovável e 20% de termoeletricidade. Por quê? Porque você precisa de ter um backup térmico, você precisa de inércia para o sistema, para manter a frequência. Enfim, para você operar um sistema, você vai precisar de uma base térmica e que consiga operar mais ou menos nesse percentual. Então, vai crescer no Brasil. Brasil é um país que tem 2.500 kW per capita, em torno disso. Um país hoje, tipo Portugal, é 4.500 kW per capita. Então, há um processo de eletrificação no Brasil e no mundo, e o Brasil vai precisar gerar muita energia, muito elétron, e aí vai precisar crescer. Vai crescer com eólica e solar? Vai. Vai crescer com hidráulica? Difícil por conta dos problemas que está se tendo hoje das grandes hidráulicas. As hidráulicas que tem são hidráulicas sem reservatório. Então, a hidráulica que faz a ponta e que vai segurar a variabilidade das renováveis. E quem vai segurar o combustível, água dos reservatórios, vão ser as térmicas. Então, as térmicas operando no momento que precisa operar para segurar a base, ou mesmo térmicas de base, isso leva a ter essa matriz. Então, o carvão e o gás e o nuclear, enfim, térmicas, vão disputar esse mercado no futuro, mas o mercado de energia limpa. Então, vai disputar com a energia renovável, que tem o seu DNA, assim como nós temos. No momento que as térmicas tiver carbono zero, você vai competir vai ser complementar às renováveis, e no caso das hidráulicas, você vai ser o combustível que vai manter o combustível água nos reservatórios para fazer a variabilidade das hidráulicas. Então, é uma matriz que tem que ser considerada. Outra coisa importante nessa matriz é olhar a questão do impacto socioeconômico que isso gera. Você pega uma térmica de carvão, você tem ali
1.000 empregos operando naquela térmica, entre manutenção e operação, só da usina, fora a cadeia de combustível. E você pega uma solar, por exemplo, você instalou a placa, você praticamente não tem pessoas trabalhando, nem partes móveis daquele processo. Então, esse conjunto aí de operação, de ver a matriz de uma forma holística, é o que tem que ser olhado, né? Às vezes a gente esquece disso. Então, não é só questão ambiental, não é só questão de segurança energética, mas também tem o componente econômico que tem que ser levado em consideração. Existem projetos de descarbonização do setor carbonífero? Qual é o volume de investimentos necessários para a implementação de tecnologias que impeçam as emissões pelas usinas? Bem, os projetos de redução de emissões, ou basicamente transformar em emissão líquida zero, eles passam pela tecnologia de captura de CO2. Já existem projetos hoje no mundo de demonstração, operando no Canadá, por exemplo, tem uma planta no Saska Power de 120 megawatts, tem outra nos Estados Unidos com 250, que é Petra Nova, e tem outros projetos que estão em curso no planeta sendo montados. Hoje tem mais de 130 projetos de CCS no planeta, alguns para geração de energia elétrica, outros para a área de gás e para petróleo. Então, basicamente, a questão de desenvolver essa tecnologia, ela passa por uma curva de aprendizagem. Assim que você teve aí um investimento enorme de subsídios para transformar a solar e a eólica num custo barato, que é hoje, você também vai ter que fazer a curva de aprendizagem para essa tecnologia de CCS, coisa que os americanos já estão fazendo hoje, com apoio a projetos de captura e armazenamento de CO2. Então, é uma tecnologia que vem forte, porque o próprio IPCC diz que sem essa tecnologia, o custo de mitigação de gases de efeito estufa fica 138% mais caro para o planeta. Então, são tecnologias que vêm, mas que tem que ter esse drive, tem que ter essa força no sentido de viabilizar essa curva de aprendizagem que a gente precisa para reduzir os custos. As primeiras estavam na faixa de $120 por tonelada de CO2 capturado. O último projeto já de Petra Nova chegou a $45 por tonelada de CO2 capturado. E a meta do governo americano, do DOI, é chegar a 30. Então, você vai chegar a 30 na medida que fizer mais projetos de demonstração dessas tecnologias. Zancan, você falou agora há pouco sobre a dificuldade de se obter financiamento para essas plantas. Como que as tecnologias de descarbonização impactam no CAPEX dessas usinas? Bem, veja, Rafaela, o planeta tem colocado que não se financia mais carvão sem abatimento. Ou seja, você já tem hoje, por exemplo, o Japão já está financiando plantas com abatimento, ou seja, planta com abatimento significa usar a tecnologia de CCS. Então, esse é o ponto que é importante frisar. Se a gente for buscar, por exemplo, vamos fazer uma planta de demonstração de CCS no Brasil, você vai precisar de aporte de recursos a mais para uma planta dessa. Uma planta de 350 mega, que tu consome em torno de 800 milhões, 700 milhões de dólares, tu vai ter que botar aí mais um equivalente a isso de CAPEX para captura. Mas isso vai reduzindo na medida que você vai fazendo mais e mais plantas. Então, para você fazer isso, aí é uma discussão que tem que ser uma discussão de governo, numa medida que você tem um acordo de Paris que diz o seguinte: olha, eu vou ajudar os países em desenvolvimento a mitigar. Então, vou colocar tecnologias para mitigação. Não é só fazer solar e eólica, não. É trabalhar com viabilizar as tecnologias de CCS. Então, tem hoje 100 bilhões de dólares por ano que deveriam estar sendo colocados nos países em desenvolvimento. Isso faz parte do Acordo de Paris. Isso vai para 2025, já saiu de 20 para 25, mas, enfim, é um compromisso que tem que ser cumprido. E, de repente, você pegar $1 bilhão e dizer, vou botar uma planta de captura no Brasil, como demonstração, através de um programa da ONU, por que não? Mas, ou seja, você tem que começar a rodar a roda nos países de desenvolvimento usando essas tecnologias. Não dá para dizer o seguinte, só vou investir em renovável. Não, os países vão precisar usar os combustíveis fósseis, vão precisar de uma matriz diversificada,
e aí os países em desenvolvimento precisam ter esse tipo de apoio. Não podemos esquecer que na ECO 92 foi definido, e isso vale até hoje, em todos os acordos que se seguiram, que existem as responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Ou seja, os países ricos eles têm que ajudar aos países em desenvolvimento a mitigar, a usar tecnologias para chegar no carbono zero em 2050. Então, essa é uma discussão que tem que ser colocada na mesa. Não pode se dizer, não, agora eu só vou para renovável e tu não vai conseguir ter uma matriz, vai ter uma matriz mais cara, e aí como é que fica? Não, você tem que usar e desenvolver essa curva de aprendizagem nos países ricos que vão desenvolver as tecnologias, basicamente Estados Unidos, Japão, Austrália, que estão na ponta, China, que estão na ponta desse desenvolvimento tecnológico, mas isso é uma coisa que tem que fazer parte das discussões de mudança de clima. Nas NDCs aí hoje, de mais de 14, 15 países, já está dito que a tecnologia de CCS é uma tecnologia que faz parte das NDCs desses países. Então, portanto, isso está vindo. Mas é uma indústria que se cria. Para criar essa indústria, você tem que ter uma base regulatória, ou seja, se eu quiser injetar CO2, onde é que eu injeto, como eu injeto, quem verifica, quem controla, quem libera, tem toda essa parte regulatória que tem que estar posta. Os americanos tem vários estados já têm legislação nesse sentido, nós aqui não temos nada nesse sentido hoje. Por exemplo, se quiser uma térmica biomassa, que pode querer usar o mercado de carbono, que tanto se fala, com emissões negativas, ela não sabe como ela vai botar, ela quer fazer um projeto, já tem projeto no Brasil se estudando para isso, e não tem regulação ainda para você criar essa indústria. Então, precisa criar a indústria, isso envolve a parte de bio, a parte de gás, de petróleo, de carvão. Então, tudo isso tem que ser discutido dentro do governo federal. Ou seja, não adianta falar em crédito de carbono enquanto você não tem, para essas tecnologias, ou para essas indústrias, você não tem um marco legal estruturado. O Plano Decenal de Energia 2031, elaborado pela empresa de pesquisa energética, coloca o carvão como fonte candidata à expansão por duas maneiras. No caso das usinas que possuem subsídios por meio da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, a partir de 2027 elas seriam modernizadas ou haveria o chamado retrofit. Só que os custos desse subsídio seriam incorporados aos custos operacionais das usinas. A outra possibilidade seria a instalação de novas plantas, mais modernas, mas que teriam custos maiores do que a primeira possibilidade. Como o setor carbonífero avalia essas duas opções analisadas pelo governo federal? Bem, primeiro vamos definir que CDE não é subsídio. Está lá no artigo 13, está lá junto com o Proinfra, que é um subsídio, mas o carvão não é um subsídio, é um mecanismo financeiro que vem lá de 1973 para manter a indústria do combustível. Ou seja, quando você tem muita água no sistema, você opera no mínimo. Quando você tem pouca água no sistema, como o ano passado, você opera no máximo. Aí você tem estoques e você tem as minas prontas para operar. Então, o mecanismo financeiro, e aí tem um estudo que mostra que de 2006 a 2020, a gente economizou com esse mecanismo em torno de 700 milhões de reais ano para o nosso consumidor brasileiro. Ou seja, são 10 bilhões que foram economizados para o consumidor, tanto mercado livre quanto mercado regulado. Então, vejam, não é subsídio. Então, esse é o primeiro ponto que é importante frisar. Segundo, a CDE tem um prazo para o carvão, no caso, tem um prazo até 2027, mas tem, no caso de Santa Catarina, tem uma lei que faz com que esse custo de carvão ele esteja incorporado num novo sistema para manter o Complexo da Serra até 2040, que é a sua vida útil, sem precisar da conta CDE, mas sim vai ser um contrato de reserva, com o que está sendo discutido com o governo federal nesse momento. Isso está na Lei 14.299. Pampa, por exemplo, Pampa é uma usina que não tem nenhum tipo de mecanismo. Ela ganhou um leilão e opera até 2043.
Candiota 3 tem o CDA e Figueira também tem, mas são preços de carvão bastante baixo, então o volume de CDA é pequeno. Então, de qualquer maneira, é importante frisar esse ponto. Quanto à expansão, a gente tem que colocar a seguinte situação. Nós, para podermos fazer a expansão de novas usinas, a gente vai ter que ter mecanismo de financiamento. E aí a discussão de que, se uma usina térmica de carvão ela tem uma vida útil de 30 a 40 anos, se você botar uma usina no leilão de 2022, mais 5 para construir, dá 27, 27 mais 30 dá 57, ou seja, passou do horizonte de 2050 que a gente tem que ter net zero, zero. Então, para isso, tem que começar a se pensar já em projetos que venham a ser financiados através da captura de CO2. Senão, não vai ser muito difícil financiar projetos de carvão. Talvez tenha uma janelinha de oportunidade no leilão de 2022 ou 2023. Fora disso, você não consegue mais. O Poder 360 mostrou que o governo federal ainda não tem um prazo para a criação do grupo de trabalho interministerial que vai tratar do Programa de Transição Energética Justa para a indústria carbonífera de Santa Catarina, para o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Como está essa situação, Zancan? E pela lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser feito até janeiro, né? Bem, nós temos conversado com a Casa Civil, possivelmente em breve vai ter o decreto que regulamenta a Lei 14.299 e ela cria esse comitê, esse conselho gestor. E aí a importância de você começar a operar logo para montar o que é principal nesse processo, que é o plano de transição energética. Então, dentro disso, espera-se que nesse mês ainda de maio, a gente já tenha o decreto publicado e a gente comece no início de junho já a operar. A gente tem conversado com o governo de Santa Catarina também, que também tem que fazer a mesma coisa, também tem que fazer a implantação da Lei 18.330, que é a lei estadual de Santa Catarina. Então, tudo isso está dentro do radar e esperamos que isso ocorra agora no final de maio, início de junho. Na ausência de um programa de transição, quais são as possíveis consequências para a região de um determinado complexo carbonífero? Em 2016, teve o caso da termoelétrica de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, que atingiu o fim do seu ciclo de vida útil. A ENGIE, proprietária da usina, optou por não ter outro empreendimento a carvão, considerando a política de descarbonização. O que aconteceu por lá e quais foram os impactos? Bem, basicamente, em 2016, a ENGIE fechou a usina de Charqueadas, usina de 72 megawatts, que ficava no município da cidade de Charqueadas, e que tinha as minas que abasteciam por perto. Essa é uma região chamada Baixo Jacuí, uma das regiões carboníferas do Rio Grande do Sul, e já é uma região pobre. E não teve outra atividade, mesmo que fechou essa usina, os reflexos estão acontecendo até hoje. Então, empobreceu a região, houve um êxodo de pessoas, e isso é o pior dos mundos, porque você não deu condições, não houve nada planejado, foi virada de chave. Simplesmente, a partir de agora, fecha. Então, esse não é o movimento correto, nenhum lugar do mundo se trabalha dessa forma, e é isso que, quando se fala em transição energética, é isso. Você sai do modelo de alto carbono para o modelo de baixo carbono, mas você vai fazer uma mudança de modelo econômico olhando sempre as pessoas. Tudo que nós estamos olhando é emprego qualificado. Por exemplo, um salário de um mineiro de subsolo em Santa Catarina é R$5.000 mês, 5.500 mínimo. O salário médio é mais alto. Então, você não pode trocar esse salário de 5.000 por um emprego de 1.400. Então, tem que olhar, isso tem que ter um plano, tem que ter uma visão de longo prazo, um plano de transição energética. Ele não é de 5 anos, é um plano de Estado, não é um plano de governo. Por isso que tem uma lei, por isso que tem um acordo. Na Alemanha também tem um acordo. Foi feita uma lei que dá uma transição até 2038. Está se discutindo agora reduzir, mas em função do realismo energético que aconteceu com a guerra da Ucrânia,
isso vai ficar numa discussão. Mas, de qualquer maneira, tem que ter o plano, tem que ter como o governo vai interferir, como ele vai ajudar os municípios, tem que ter projeto. Por exemplo, nós não estamos esperando que o plano de transição energética ele aconteça por lei, nós já estamos fazendo. Já tem projetos ali na cidade de Criciúma ligado à questão do sistema, um ecossistema de inovação. Estamos criando um projeto chamado Projeto Cidade do Conhecimento, em que você vai urbanizar uma área de torno de 70 hectares, mas focado em desenvolvimento de tecnologias e novos negócios de baixo carbono. Isso ligado às universidades e ao Centro de Tecnologia, que é mantido hoje pela atividade carbonífera de Santa Catarina. Então, isso é usar o conceito moderno de cidade inteligente, carbono zero, resíduo zero, onde você mora, vive, trabalha, se diverte e estuda tudo no mesmo lugar, para evitar a locomoção e reduzir os impactos. Enfim, são projetos que estão acontecendo. Esse projeto Cidade do Conhecimento é um projeto de VGV imobiliário na faixa de 1,5 bi a 2 bi de reais. Um outro projeto de turismo, que a cidade de Criciúma já está em construção, é fazer uma mina de visitação com mirante. Isso é um projeto de 20 e poucos milhões de reais que já está em obras. Então, são projetos que você vai mudar a economia da região. Tem um projeto de uma ferrovia, por exemplo, que hoje só transporta carvão. Essa ferrovia ligando o mar à serra, a gente pode produzir produtos como fertilizantes a partir do carvão e você leva para o mercado do Mato Grosso, para o mercado consumidor. Enfim, você muda a economia, sempre procurando manter no mínimo, no caso de Santa Catarina, 21 mil empregos e $1 bilhão de economia anual. Só que isso tem que chegar lá em 2040. É isso que a lei diz. Em 2040 eu tenho que ter feito a transição energética sem destruir o valor econômico nem social. Nós estamos indo para os Estados Unidos agora em junho, e nós vamos estar lá olhando o que o governo Biden está fazendo lá em Pittsburgh, um dos pontos da nossa viagem, inclusive vai o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas, para ver como eles estão fazendo essa questão de transição energética das regiões mineiras, porque você não pode, se você para uma região mineira, você acaba com a mina e não consegue trabalhar de uma forma estruturada para fazer a recuperação ambiental, aquele passivo ambiental fica na mão do governo. Então, você tem, mesmo que você execute todos os ativos, não vai poder, você tem que gerar um recurso para ir fechando a mina e recuperando, como existe nos planos hoje. Você tem um período para recuperar, fechou a mina, recuperou e entregou para a sociedade aquela área pronta, recuperada, sem nenhum tipo de dano para a natureza. Mas para isso tem que ter um plano, você não pode virar a chave de uma hora para outra, como aconteceu em Charqueadas. Isso foi um problema sério aqui para o Rio Grande do Sul, numa região que já era bastante pobre. Por fim, Zancan, existe um movimento nos bastidores de empreendedores de usinas do Rio Grande do Sul para a inclusão das usinas gaúchas no programa de transição. Como está o andamento disso? Seria por uma alteração à lei já sancionada ou haveria um trabalho para a elaboração de um outro projeto de lei? E de que forma isso ajudaria especificamente a usina do Rio Grande do Sul? Bem, não só o Rio Grande do Sul como o Paraná. Nossas duas usinas são usinas. Por exemplo, o Candiota 3 vai até, tem 24, termina o contrato, vamos dizer que ela tenha mais um contrato de mais 15 anos, ela vai até 40, que é o período de 45, 50, essa é uma máquina de 15 anos. Eu chamo ela de uma jovem de meia idade, não é jovem de meia idade, mas ela tem meia idade de vida de útil, mas é uma jovem, em termos de usina. E aí vai até 2050, 40 ou 50, mas não vai chegar um momento que naquela região vai ter que fazer a transição energética. E a transição energética não é começar em 50, tem que começar agora. Então tem que ter o mesmo tipo de preocupação, o mesmo tipo de legislação, olhando essas regiões mineiras. E, nesse meio tempo, desenvolvendo as tecnologias de captura do CO2 para fazer plantas com captura do CO2, para usar uma reserva de carvão. A reserva de carvão que tem em Candiota, com carvão baratíssimo, são enormes. Então, dá para fazer, no mínimo, 8 gigawatts de carvão aqui no Rio Grande do Sul, tranquilamente, usando essas reservas de carvão que se tem. Mas, para isso, tem que ter as tecnologias de captura do CO2. E, nesse meio tempo, tu tem que desenvolver a transição energética com novos modelos econômicos para aquelas regiões, para não acontecer o que aconteceu com Charqueadas.
Quanto à questão legislativa, só para responder a pergunta, acabei não respondendo, quais os caminhos a gente está analisando. Uma das alternativas é fazer o mesmo modelo de Santa Catarina, a outra é pegar essa lei que já existe e colocar alguma coisa diferenciada para Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná. Mas é uma alteração legal? Sim, vai ter que ser feita uma alteração legal. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao Fernando Luiz Ancã. Bom, Rafa, obrigado pela oportunidade. Prazer falar com todos os nossos ouvintes e dizer que nós temos aí um combustível nacional que não sofre preços de humores geopolíticos internacionais, que tem condições de ser carbono zero, mas isso tudo passa por uma visão de longo prazo, uma visão de discussão de matriz energética, que incorpore esse percentual de 20% de térmicas, que é importante para a gente poder ter uma matriz elétrica equilibrada, barata e que torne os nossos produtos competitivos no mercado internacional. Então, muito obrigado pela atenção e pelo tempo de todos. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!